Olá, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Roger Machado após o duelo entre São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena. Roger, tudo bem? Roger, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou pedir para você explicar uma das mexidas que você fez na segunda etapa, a saída do Ferreirinha, um cara de 1 contra 1, quando já estava perdendo por 3-1, a entrada do Caulinho, um cara um pouco mais cerebral, e a partir daquele momento, o São Paulo, até precisando do resultado, parou de chegar naquele 1 contra 1. Foi uma mudança por ordem física, o Ferreirinha não conseguia mais permanecer em campo? Não, no segundo tempo ali, na verdade eu fiz duas, né, conjuntamente, né, foi o Luan e o Cauli, né, para a gente ter um jogador mais interno e liberar o Luciano para ser um segundo atacante naquele momento, né. Então, né, embora a gente tivesse tendo, né, amplitude pelos lados, né, com os pontas, né, com o Ferreira e com o Arthur, naquele momento eu senti que era o momento da gente mudar, alterar um pouco, né, a característica do jogo e ter um jogador a mais dentro do meio-campo, como eu disse, para ter uma liberação do Luciano mais à frente. Roger, tudo bem aqui atrás? Ô Roger, em Bragança até te perguntei sobre a queda do São Paulo na volta, né, para o segundo tempo. Recentemente contra o Vasco também, São Paulo ele demonstrou um primeiro tempo muito superior a um segundo tempo e hoje novamente. Por que você acha que isso tem acontecido ultimamente? São fatos que se repetiram, né, em jogos importantes, né, a gente não voltou com o mesmo nível de atenção que acabamos a primeira etapa, e isso nos custou esses pontos importantes que você frisou aí, né? Hoje, com 10 minutos do segundo tempo, né, a gente cedeu, na verdade, 2 oportunidades para o Corinthians, né, o terceiro gol, né, foi uma bola na nossa mão e a gente errou um passe e acabou expondo a defesa, né, e no segundo gol, né, teve 2 de lado do campo que também foi superado, e depois um escorregão do Ferreira que acabou impedindo uma cobertura melhor feita, né. São pontos sim que a gente tem que corrigir, né, porque o primeiro gol aconteceu também ali nos primeiros 15 minutos, que a gente sabe que todo time como mandante vai pressionar, e a gente tem que saber usar o que a gente planejou, né, que foi no primeiro momento ali até os 10, 15 minutos tivemos boas bolas em profundidade, que nos deu campo também, que era uma das estratégias em função da a linha mais alta do Corinthians, né, mas esses primeiros tempos, o primeiro tempo do início de jogo e o segundo tempo, sim, a gente precisa voltar mais concentrado, né, para não oferecer o que o adversário deseja. Oi, Roger, boa noite. Janice de Castro, estamos ao vivo no Mesa Redonda da TV Gazeta. Eu queria a sua análise sobre o clássico, né? Bem movimentado, teve expulsão, teve confusão. Qual ponto positivo do São Paulo você conseguiria destacar nessa noite? E o que mais te preocupou hoje, né? Lembrando que o São Paulo só tem uma vitória nos últimos 5 jogos do Brasileiro. Claro que isso deve estar te preocupando bastante. O que me preocupou, na verdade, foi os momentos que a gente saiu do jogo, né, não apenas, né, pela qualidade do adversário, mas que nós cedemos, né, a bola para o adversário, ou não cuidando bem da bola, ou cometendo erros, né, que nesse nível de jogo você não pode cometer, né, diante do adversário que joga em casa, na frente do seu torcedor, que vai pressionar por essas bolas, né. Então foram poucos momentos que a gente conseguiu, entre as ações do nosso adversário, como eu disse, alcançar as costas do adversário, né, finalizar gol, um segundo tempo em que a gente muito cedo tomou 2 gols, isso dá ao adversário confiança, né, e as mudanças foram feitas para que a gente conseguisse ter um melhor equilíbrio, né. Penso que em algum momento, né, ficou perigoso o jogo, né, mas o resultado de 3-2, né, mostra que talvez nós não merecêssemos melhor sorte na partida, porque, né, em função de erros que tivemos e que o adversário soube aproveitar bem. Roger, boa noite. Qual foi a avaliação de vocês para que o Mike passasse a fazer atividades à parte? E aproveitando, você vê alguma chance ainda do Arboleda voltar a ser relacionado? Então, com relação ao Mike, uma decisão conjunta, né, entre comissão técnica e direção, né, à medida que, né, desde quando eu cheguei aqui, eu tenho conversado com o Mike, né, que ele precisava evoluir nos treinos,
né, para que ele se colocasse na condição dos outros jogadores da posição, e esse movimento foi para que ele pudesse alcançar esse nível, né? Com relação ao Arboleda, ainda é uma questão ainda que está a nível de direção, né? O Arboleda é um atleta do clube, né, manifestou os seus desejos todos que nós sabemos, se ausentou durante muito tempo, está no momento de recondicionamento, mas ainda não chegou o momento, né, para que esse assunto venha para a parte técnica. Quando acontecer, claro que, né, como atleta do clube, né, no futuro, né, quem sabe, né, o Arboleda possa estar nos ajudando, mas esse momento não é uma decisão minha. Roger, boa noite. Gabriel Sark, bancada tricolor. Acho que a leitura geral do torcedor é que o jogo deu uma chance para o São Paulo na primeira etapa, depois que o São Paulo sofre 1-0 com um gol, né, que foi dado pelo Ranieri no erro individual. Então, em cima disso, queria entender de você o que você avaliou desse time na primeira etapa, especialmente no meio de campo, e a sua não alteração, né? Você foi mexer com 24 minutos. Era uma satisfação com o que você vinha em campo, e você entende que você, hoje, talvez por essa leitura, desperdiçou uma oportunidade? Assim, o gol que nos foi dado, como você disse, foi uma pressão alta. Na verdade, não foi dado, foi um erro motivado por uma pressão nossa do adversário, né? Então, esse erro foi forçado, né, por uma pressão dentro do campo de ataque, né? E com relação às mexidas tardias ou não, foi um momento, né, que, como treinador, eu entendia, né, que deveria fazer, né, colocar as opções diferentes em campo naquela etapa. Por vezes isso pode acontecer com 10 minutos, com 20, né, mas naquele momento eu também via que, né, fazer uma mudança poderia tornar o jogo mais perigoso, né, e por isso eu esperei um pouco mais para tomar a decisão de mexer. Roger, Alexandre Salvador, Canal 3 Zagueiros. Queria te perguntar em relação à formação inicial. Você hoje opta pelo Ferreirinha ao invés do Cauli, que tinha sido o jogador usado nas últimas partidas com o time titular. Queria entender se você tiver todos os jogadores em condição, se você pretende manter essa formação de hoje contra o Juventude ou volta para o sistema anterior. Então, a utilização do Ferreira hoje foi para que a gente buscasse conseguir o que nós conseguimos, né, com o Ferreira logo no primeiro momento, as buscas de profundidade às costas de um Corinthians que a gente sabia que ia jogar mais alto, né, e a gente poderia, né, com os laterais marcando muito próximo, né, alcançar as costas em velocidade, como os buscamos algumas vezes, né. A escalação foi pela estratégia do jogo, né, por entender que trazendo o Luciano para compor o meio, né, num 2-3-1 ali, a gente equilibraria um pouco o setor e poderia ter a velocidade às costas com ele, com o Arthur, como a gente conseguiu ensaiar algumas jogadas, né, o do Ferreira foi finalizada, a do Arthur foi bem bloqueada já dentro da grande área, até mesmo o Calheri teve oportunidade de busca de profundidade, né, foi a estratégia em função do posicionamento do adversário, né, que ela pode se repetir ou não, né, de acordo com o que a gente entenda que o adversário vai nos dar dificuldade e espaços e oportunidades que a gente possa criar. Roger, tudo bem? Boa noite. Qual que é o plano para a Copa do Brasil em relação ao que você fez na Sul-Americana? Dá para todo mundo esticar um pouco a corda e, de repente, buscar uma vaga que financeiramente é importante? Ou você vai ter, você tem aí informação por parte da tua área técnica que segurar alguns jogadores quarta-feira em Caxias? Não, a gestão da utilização dos jogadores no último jogo da Sul-Americana foi pensando justamente nesses eventos logo em seguida do outro, né, que era o jogo do Campeonato Brasileiro, o Clássico, e a Copa do Brasil, né. Ainda hoje eu não tenho essa resposta, né. Amanhã, né, na representação, com a reavaliação dos atletas, para entender como é que foi o desgaste deles no jogo, né, a gente vai organizar para quarta, mas a intenção é que a gente pudesse repetir pelo menos a escalação desses dois jogos muito importantes, como você frisou, né, a Copa do Brasil, além de um título importante, a gente sabe que financeiramente também é importante para o clube. Roger. Boa noite, Ícaro da Rádio Futebol. Queria te perguntar, na sua avaliação, onde você acha que a estratégia do São Paulo possa não ter dado errado aqui na Neoquímica Arena, se foi no meio-campo não tão povoado assim, ou se você, em algumas fases do jogo, em determinado momento,
o Corinthians parecia ter superioridade numérica em todos os campos, em todos os lugares do campo. E se você faria alguma coisa de diferente na sua escalação, ou se com o que você tinha disponível era esse o melhor? Eu vejo que o primeiro gol do Corinthians saiu de um gol de bola parada, né, em algumas oportunidades que a gente não cuidou bem da bola, devolveu muito rápido para o Corinthians, né, e teve ali uma sequência de 4, 5 escanteios. Né. O segundo gol saiu de uma tabela de 1-2, né, no lateral do campo. Não diz respeito a ter o meio preenchido, não, ela não aconteceu pelo meio, né, e não foi resultado de uma superioridade no centro, porque a superioridade do Diniz ela é muito lateral, né, enchendo o lado do campo buscando essa superioridade que você frisou. Né, e, infelizmente, o terceiro gol foi um erro de passe numa saída de bola parada, né, do nosso time, né, que, num erro de passe, tirou os nossos dois, né, volantes da frente da defesa, né, e que no prosseguimento da jogada não deu condição da gente conseguir cobrir, porque os dois jogadores que fariam esse papel ficaram na frente da linha da bola em função desse erro. Então, assim, em clássicos é muito difícil você cometer erros que o adversário com qualidade, jogando dentro de casa, minimamente vai se aproveitar. Né? Se você me pergunta se eu faria alguma coisa diferente, nesse momento eu não imagino, né, o que eu poderia fazer, colocar mais um homem de meio, né, para buscar preencher o meio, mas, minha opinião, pode até ter passado, né, pela perda, né, em algum momento do meio campo, mas o início dela não foi no meio. O início foi a partir do lado e a superioridade, né, que o Diniz queria do lado. Né, por isso que a gente não conseguiu encaixar o jogo, né, com exceção, né, das bolas em profundidade, né, algumas boas triangulações com a manutenção da posse, jogadas de cruzamento, né, mas não foi suficiente para que a gente pudesse ter sorte melhor no jogo. Né. A gente sai muito triste, decepcionado, imagino que o torcedor também. Mas agora sofrer com essa derrota e entender que, né, a gente volta novamente, mais um degrau de pressão novamente. E quarta-feira a gente tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil e a gente tem que estar bem pronto para enfrentar um adversário para classificar. Roger, boa noite. Ulisses Lopes do GE. Eu queria que você explicasse um pouco uma posição que ainda está um pouco incerta no São Paulo, né, que é a lateral esquerda. Porque o que te motivou a escalar o Enzo Dias no lugar do Wendel, que vinha fazendo outras partidas como titular, e explicar um pouco no contexto do jogo de hoje, 2 gols saíram nas costas dos laterais, né? E um deles o Ferreira, que está marcando o Mateuzinho. Vou explicar também o que aconteceu naquele lance, qual que era a estratégia nessas jogadas dos pontos do Corinthians. Os lados do campo eles são marcados pelos laterais, pelos pontas, né? Com exceção da jogada que se desenrolou, aconteceu o gol, taticamente não tinha nada de errado, digamos assim, na jogada, né? Foi uma perda de duelo no lado do campo. Desculpa, qual era a outra? Então o Enzo no lugar do Wendel, né, para esse jogo foi para que a gente tivesse uma linha mais sólida, justamente por eu estar colocando o Ferreira mais aberto, né, como um ponta, e o Wendel dá uma ação mais ofensiva, mas o Enzo te dá uma proteção defensiva melhor. Né? Então foi pelo equilíbrio de forças, né, do time, à medida que ia ter jogadores bastante ofensivos na linha da frente. Roger, boa noite. João Neves, na rede oficial. O jogo de hoje era visto não só pela torcida, mas pelos jogadores também como um jogo muito importante para a virada de chave. O São Paulo tinha um resultado na mão contra o Bahia, pela ausência de jogadores em campo também acabou não conseguindo a vitória, contra o Higgins fora de casa um time modificado, não consegue a vitória e agora novamente não consegue a vitória. Na sua visão, o que está faltando para esse time encaixar? Qual é o clique que está faltando para o São Paulo virar? E se na partida contra o Juventude você se sente muito pressionado? Eu penso que a gente está entre os primeiros colocados da competição. O Campeonato Brasileiro, né, é um campeonato que você vai ter momentos de instabilidade, né, e sempre a motivação é que a gente consiga encontrar um equilíbrio, né, não que determinado jogo deva ser uma virada de chave, mas que a cada jogo você consiga evoluir.
né? O jogo contra o Bahia, penso que a gente conseguiu ter uma boa evolução, conseguimos ver muito do que a gente produz nos treinamentos, foram para campos, e hoje a gente deu um passo atrás, né? Com um adversário diferente, com umas virtudes diferentes e que nos ofereceram dificuldades diferentes, né? A gente reunir essas informações, trabalhar para corrigir esses erros de hoje, né? Que alguns deles foram coletivos, outros foram individuais, né? Reagrupar e quarta-feira de novo buscar essa classificação fora de casa, né? Se eu me sinto pressionado, né? Eu não me sinto pressionado, mas eu sei que eu estou pressionado desde de quando eu cheguei aqui, né? Ou melhor, antes de eu chegar aqui, né? Então, né, esses 2 meses eles têm sido de concentração diária, né, em busca de melhoras, né, e para mostrar o futebol que o torcedor de São Paulo deseja que o time mostre, né, com mais regularidade nos jogos, para ter essa menor instabilidade numa competição que ela vai por vezes te pregar algumas situações que fogem ao teu controle. Rogério, boa noite. Antônio Vinícius, Auro Verde Brasil. O São Paulo ainda tem uma sequência de jogos até a pausa para a Copa do Mundo, né, entre Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o time ainda está no G4 da competição. A minha pergunta é, na sua avaliação, na avaliação da comissão técnica, qual que é o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro até a pausa para a Copa do Mundo? É se manter no G4, é subir o mais alto na tabela possível? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A manutenção, até a parada para a Copa, a manutenção do G4 com possibilidade de escalar a tabela, né? Se classificar na Copa do Brasil, né? E ver a classificação, a Sul-Americana também encaminhada, né? Esse é o nosso objetivo até esse momento, né? Ainda restam aí alguns jogos em sequência, jogos difíceis, né? Mas esse grupo, né, sempre respondeu bem, né, nessas adversidades, né? Eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Boa noite, Roger. Boa noite. Márcio Alegria, da Rádio Firula Web. Na sua visão como técnico, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A diretoria tem que contratar assim, mais jogadores para ajudar você a fazer um bom trabalho, porque eu sei que o Campeonato Brasileiro é difícil. E faz falta um meio-campista no São Paulo, um camisa 10 de verdade. O que seria um camisa 10 de verdade, na tua opinião? Me permitindo a réplica. A gente sabe que o Luciano não é meio-campista, né? Assim, o Luciano ele joga na frente. Eu digo um camisa 10 para armar a jogada para o time do São Paulo. Faz falta um jogador desse? Do seu ponto de vista? Me permita discordar da tua opinião, mas sim, eu não vejo com o mesmo prisma que tu enxergas, né? Eu vejo justamente essa função que o Luciano está fazendo, né, justamente um meio atacante, que ele possa, por vezes, articular o jogo, mas que ele esteja presente dentro da área, como aconteceu no seu gol e tem acontecido com bastante frequência, né? No futebol atual, né, você não tem apenas o articulador para levar a bola para frente, né? Você tem outros jogadores que também cumprem esse papel, né? Do contrário, né, ter um jogador apenas para essa função, ele bem marcado, o time perde capacidade de chegar à frente, né? E essas funções, esses jogadores, a gente sabe que eles cada vez são mais raros no futebol, né? São jogadores que essa função justamente ela está se transformando, né, em jogadores mais, como eu disse, mais meia, mas que não estejam articulando, eles possam ser atacantes. Né, com relação a contratações, né, um clube grande como o São Paulo está sempre prospectando jogadores, né? A parada da Copa está logo aí, né, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma avaliação precisa e, se for necessário, eu tenho certeza que a diretoria também vai olhar com carinho para isso. Encerramos então com o técnico Roger Machado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.